Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Louvado seja Deus. Irmão, aqui está a foto aqui do nosso irmão que adora o Senhor, irmão Jair. Irmão Jair foi um companheiro muito grande de fórum nas pegadas do Mestre Jesus, né? Onde conheci ele através desse fórum que eu tenho. E ali, muitos assuntos da Palavra de Deus, muito estudo bíblico, muitos assuntos sobre salvação, vida eterna, pecado e morte. E o irmão Jair foi aquela pessoa que participou em debates, né? Mostrava seus argumentos. Esse fórum, irmão, ele está em atividade, é mais parte escrita. E temos um grande números de matéria do nosso irmão Jair Felipe do Amaral, com suas críticas, vamos dizer assim, corretas, outras talvez exageradas, porque todo mundo é um pouquinho, né, a mais, né, irmão? Às vezes nós somos a mais, somos a menos, às vezes somos felizes, às vezes não somos felizes nos nossos comentários. Mas geralmente o irmão Jair, ele era sempre lúcido, né? Então deixa uma grande saudade, família também, meus sentimentos. O fato de eu não me passar alguns dias dele, porque eu também estava com a enfermidade aí, irmão. Então não quis fazer o vídeo, porque estava com essa enfermidade da dengue, né? Mas o irmão Jair deixou aqui no fórum vários assuntos de tópicos do trabalho do nosso irmão Jair. Então, se você quiser acessar o fórum Nas Pegadas do Mestre Jesus, você vai encontrar aí matérias, né, assinadas, vídeos postados pelo nosso irmão Jair Felipe do Amaral, né? Inclusive eu estou procurando aqui alguns assuntos que nós conversamos, né, do irmão Jair. Então, o irmão Jair foi uma pessoa que nos ajudou bastante, né? Nos tópicos. Louvado seja Deus. Então, irmão, a nossa trajetória, né? Nossa trajetória é essa. Mas graças a Deus, irmão, ele foi uma pessoa que deixou. E ele deixou que ia ter uma matéria dele aqui, um artigo, que eu gostaria de... Geralmente ele colocava mais em vídeo, né? Muitos vídeos, né? Mas ele escreviam bastante, né? Aí ele colocou aqui, João 10, o bom pastor e o mercenário, parte 13, né? Nosso irmão Jair, ele se inscreveu em 2015 no fórum, irmão. Idade de 83 que ele já estava aqui, né? Aí ele diz assim: sacaram parte do verso de João 10, né? Versículo 11, onde o Senhor afirma: eu sou o bom pastor, para criar a doutrina de que não existe pastores, que o pastor é só o Jesus Cristo. Ele estava questionando o ministério, né? Que alguns ministérios usam o termo ancião, e ele fala: não existe o termo pastor, né? Então ele pegou essa referência de João 10 e colocou esse dizer aí. Aí ele fala: que loucura, né? Não devemos fazer doutrina fundamentada em partes de versículos bíblicos sacados do seu contexto. A doutrina fundamentais deve ter forte fundamentação bíblica, isto é, o ensino precisa estar presente em várias partes e porções da Escritura. Assim classifica os demais pastores como usurpadores ao usar o título de dom de pastor. O irmão Jair sempre ele entrava nos debates, né? E acusa os demais ministros de outras denominações evangélicas de usurpar o título que não lhe pertence. E daí desenvolveram toda a dialética para desqualificar os demais ministros de outras denominações evangélicas. Por extensão dizem: são cães gulosos, ladrões de coleta, vivem da lã de ovelha, e ainda condenam o dízimo, coisa que nem o próprio Deus condenou, né, irmão? O dízimo era da lei, mas
Se querem dar o dízimo, que dê, né? Não tem nem nada a mais nem a menos contra. A referir-se ao Senhor Jesus em João 10 como um pastor da ovelha, evidentemente o Senhor valeu-se de experiente da linguagem figurada. O Senhor, no exercício do seu ministério, afirmou ser a porta, mas no seu corpo, né? Ele não tem maçaneta e nem fechadura. Ele fez até uma sátira, né, irmão Jair? Né? Porque Jesus falou, eu sou a porta que o céu conduz. E por acaso Jesus é uma porta, tem maçaneta, tem fechadura? Não, né? É apenas um simbolismo. Portanto, dá para inventar uma doutrina com respeito a portas. Ele dando essa explicação, afirmou que o pão, ser o pão do céu. Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Mas o seu corpo não é constituído de farinha e fermento, portanto não dá para fazer doutrina com respeito a pães. Então ele falou assim que é o perigo de pegar um versículo isolado e fazer uma doutrina, né? O que nos traz à memória o título de pastor. Não devemos fazer doutrinas fundamentais em linguagem figurada. Pastor invoca a lembrança de um cuidador, alguém que tem sob a sua responsabilidade um rebanho e prepara-se com ele, leva o rebanho para os melhores pastos e procura protegê-lo da chuva, da forte vento, observa se as ovelhas estão bem de saúde, cura-se as feridas e uma delas se aparta do rebanho e ele empenha em buscá-la. Todo o final do dia conta as ovelhas do rebanho e ver se nenhuma delas está faltando. Ancião invoca uma triste lembrança. Aí ele está falando, o termo ancião, né? A lembrança da falsidade, que o ancião lembra a falsidade, da hipocrisia, da crueldade. Foram eles que passaram o tempo todo buscando uma maneira de matar o Senhor Jesus e finalmente conseguiram o seu feito. Mas o dom de pastor não é uma invenção da última hora, é profético. E dar-vos-ei pastores segundo o seu coração, os quais vos apacentarão com ciência, com inteligência. Jeremias 3,15. E levantarei sobre elas pastores que apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor a Jeremias. O que encontramos o embasamento bíblico do Novo Testamento em Efésios, onde lemos, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Deus derramou os dons homens e o dom de pastorear. Então o título que ele estava fazendo uma crítica, né? Esse título de pastor, ele é bíblico também, pode ser usado. Se for usar o termo de ancião, já deixou a gente com o pessoal que usa o título de ancião lá por baixo, porque eram os que mais perseguiram Jesus, foram os anciões. Querendo aperfeiçoar o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Esses artigos são os artigos escritos por irmão Jair. Irmão Jair é uma pessoa que ele era aberto em diálogo, em debates. Ele sempre encontrava argumentos, né, satisfatórios para explicar. Ele explica aqui, títulos que evidenciam os dons que não foram abolidos. Apóstolo, eles existem nos nossos dias, muitos, embora muitos crentes não reconheçam que eles existem. São homens e mulheres que estão levando o evangelho às nações, ainda não alcançada com as suas línguas organizadas, suas gramáticas, seus dicionários, traduzindo o Novo Testamento, falando do Senhor Jesus, a sua obra redentora para a salvação dos homens. Alguns irmãos, nesse termo do apóstolo, né, eu vou acrescentar que o irmão já está falando, usam nos dias de hoje, né, conhece alguns nomes conhecidos, se auto-intitular apóstolo, né, é um apóstolo enviado, né, e alguns entendem que para ser apóstolo tinha que ter visto o Senhor Jesus, né, ou tinha que ter conhecido o Senhor Jesus. Aí tem uma divergência. O apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, mas nunca conviveu com Jesus igual os outros 12, né, o último que foi escolhido foi acho que Matias, né? Através da sorte, lançaram sorte, José o justo, e ele caiu sobre Matias. Então, irmão, mas hoje uso o termo de apóstolo. E no final do vídeo dele coloca aqui, dos vídeos missionários no meio dos índios, mostrando como os apóstolos foram levar o evangelho às nações estranhas. Esses também estão fazendo o mesmo. Irmão Jair também foi uma pessoa missionária, gostou muito de fazer missionária, né? Já na sua idade já não estava fazendo muito.
Mas a palavra de Deus está lá, quando ele colocou profetas, evangelistas, pastores, né? E assim, meu irmão, assim é os artigos do nosso irmão Jair Felipe do Amaral. E ele diz uma observação: finalmente veja esse vídeo onde o nosso irmão Edivaldo Oliveira relata a origem do título de ancião para a liderança e não título de pastor. E apresenta também, como testemunha disso, o ancião Natanael Angrelo e Daniel Alessia, ambos de Brasília Federal. Então, o irmão Jair é um irmão que é muito crítico. No começo eu tinha muita divergência com o irmão Jair, mas eu era meio cabelo, eu não entendia nada, né? Ele tinha paciência de debater comigo. Mas ele sempre com seus comentários, suas explicações, a meia vida meio alongada, mas fez a gente clarear várias ideias, né? Então hoje temos aqui o irmão Jair Felipe do Amaral, uma grande saudade. No fórum tem todos os artigos que ele publicou, tem seus vídeos, a não ser que remova do YouTube, né? Mas tem muitos artigos escritos pelo irmão Jair, seus comentários, crítica à congregação, crítica a todo mundo. O irmão Jair estava estando errado, ele batia, né? Ele tinha seus argumentos, mas era uma pessoa que tinha uma facilidade também de visitar os outros ministérios para fazer análise, acreditava muito nos dons das curas, assim por diante. Nós, como todos nós, temos os dias. Então, irmão Jair, espero um dia também, quando nós estarmos lá, encontrar nosso irmão Jair também, que dorme no Senhor, né? E venceu. Essa é uma mensagem. Que Deus abençoe a todos e todos fiquem na santa paz de Deus.